Amém? Você reconhece que se você chegou até aqui foi só por Ele? Amém? Ele é a nossa vitória. Amém? Você se esforçou, mas esse esforço aí foi Deus que fez ele acontecer. Amém? E assim nós chegamos na vitória, porque Deus nos dá graça para prosseguir, né? Louvado seja o Senhor Deus. Hoje a casa está cheia, né? Graças ao Senhor. Deus vai trazendo cada um, né? E assim, quando chegar aquele grande dia, que cada filho predestinado esteja preparados, né? Louvado seja Deus. A irmã Tereza Dalpian faz algum tempo, né? Não vinha mais da igreja, mas nós anunciamos aqui para a igreja, né? Acho que uns 4 meses, irmão Guedes? Final de dezembro, né? Final de dezembro, né? Então, mais ou menos isso, né? 4 meses e meio já, quase 5. A irmã Tereza nos ligou, né? Para nós, ela queria se reconciliar novamente, né? E nós estivemos lá com o Guedes, anunciamos aqui na igreja e ficamos aguardando, né? Então Deus tem um tempo para tudo. E cada eleito, cada predestinado não vai fugir da nossa oração. Amém? Nem da minha, nem da sua oração. Mombrana fala que os filhos dele, se os filhos dele se desviassem, e desviou, né? Bilipô se desviou. Se eles se desviassem, para eles ir para o inferno, só se eles passassem por cima da oração daquele pai, que era ele, né? E assim, também nenhum eleito se perderá, que realmente é eleito, não se perderá. Porque a igreja, ela tem reclamado todos aquele que é parte dela, né? Da igreja do Deus vivo. E Deus é quem vai fazendo a obra, Deus vai aperfeiçoando a mim e a você, e cada um de nós vamos sendo preparado para aquele grande dia, né? Louvado seja o Senhor. Assim nós vamos caminhando nesta grande batalha, dia após dia, cada dia tem a sua luta, né? Sua prova, e assim como Jesus queria voltar outra vez, eu creio que era para Galiléia, alguma coisa, né? E alguém disse assim, mas Senhor, nós não saímos de lá por causa de Herodes? Ele falou assim, ó, basta cada dia o seu mal, e um dia tem 24 horas. Ele disse bem assim. Então, tem coisa que é por um dia, né? Aí tem aqueles ditados que as pessoas usam, ditado popular. Hoje eu levantei com o pé esquerdo, né? Que as coisas parecem que dá tudo errado. Parece que precisa apenas uma palavrinha para os seus nervos estar na flor da pele. Você já responde explosivo e tudo mais, né? E isso são influências, né? O Mombrana diz que até os astros, a lua, os planetas exercem influência sobre nós, né? E assim que nós possamos de todas as maneiras sujeitar a nossa natureza humana ao Espírito de Deus. Amém. O Mombrana diz, eu sou uma pessoa que tem um mau gênio. Mau gênio é essa pessoa que responde mal, assim, falou, está pronto para briga, para vir o curto, como diz, né? O Mombrana diz, eu tenho um mau gênio. Mas ele diz, amenize o seu mau gênio com oração. Né? Ele vai aquietar, ele vai acalmar você orando, Senhor, me ajuda a vencer esse temperamento, vencer esse nervo. Ele vai dar graça para você. Eles podem não acabar, mas eles podem ficar sujeitos à vontade de Deus. Amém? Porque o novo nascimento, ele não elimina completamente a nossa velha natureza. Por isso nós temos que ter cuidado com ela, diz Mombrana. De vez em quando, o velho homem, a velha natureza do passado, de vez em quando ele quer levantar a cabeça. Como é que é? O que você falou mesmo, é? Né? Você tem que colocar um pé em cima do pescoço dele e falar, fica aí, fica aí, não vai querer envergonhar não. Né? Você tem que pisar o pé no pescocinho da velha natureza e deixar ela submissa à palavra de Deus. Amém? Israel era possuidor da terra da promessa, mas tinha que lutar dia após dia para tomar posse daquela terra. Era deles, mas tinha sempre um inimigo para vencer e tirar fora, né? E assim nós também, sempre nós temos alguma coisa a vencer, né? E isso nós vencemos alimentando-se da palavra de Deus, né? Alimentando da palavra de Deus. Eu sempre digo, né, que a ciência prova que um pensamento, seja ele mal, né, principalmente o mal, ele não pode ser apagado, mas ele pode ser substituído por outro, né? Quando nós colocamos outro num lugar, o pensamento mal vem e você começa a cantar um hino, né? Então,
automaticamente você substitui aquilo que estava na sua mente por um hino sagrado, algo que você vai cantar e louvar a Deus. Né? E isso funciona. Como Brando disse, se você quer expulsar demônio, começa a cantar, ele disse. Né? Cante os louvores a Deus. Um dia ele estava dirigindo pela cidade e Satanás sentou do lado do banco do carona, do lado dele, sentou ali. E ele disse: Satanás, você veio sentar aí no banco do meu carro? Ele disse: eu quero ver se tu suporta eu louvar ao meu Deus com um corinho. Começou a cantar um corinho e louvar a Deus com um corinho, o diabo, ó, Amém. sumiu, né? Assim é que nós devemos fazer, né? Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos finalizando já o mês de abril e vamos para o mês de maio, quinto mês do ano, né? E no próximo domingo, se Deus permitir, teremos então, que é a Santa Ceia, né? Que é dia 2, ou 3, dia 2, né? Dia 2, que dia 1º de maio é o nosso dia, né? Dia do trabalhador, né? Todo mundo trabalha, né? Graças a Deus por isso. O trabalho não mata, o trabalho dignifica o homem, né? Amém. É digno você ganhar o dinheiro trabalhado, né? Isso aqui eu trabalhei para ter isso, né? Você olha para o fruto do teu trabalho, né? Quando você olha para trás, e há pessoas que elas guardam objetos antigos, coisas, porque aquilo marcaram a vida delas, né? Tem pessoas que guardam a bicicleta velha, né? E mesmo que não anda mais, ele guarda lá e tem dó de jogar fora, porque aquilo tem sentimento, porque aquilo às vezes levou tantas vezes para o trabalho para ganhar o pão de cada dia, ajudar a sustentar os filhos, a família, né? Colocar o pão na mesa, e assim, né? Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma história. Meu pai sempre dizia que mas esse trabalho é ruim, esse serviço é ruim. Ele disse: não tem serviço bom, tem um pior do que o outro, né? Tem um pior do que o outro. Mas se nós não tivermos opinião, nós não enfrentamos nada, né? E assim é que o ser humano, às vezes, ele tem a tendência de fugir das responsabilidades. Por isso nós vivemos numa sociedade que está corrompida, em que a maioria da juventude querem procurar um caminho fácil para ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, para eles não importa se é ilícito, né? Mas eles querem igual, eles querem o dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é uma tentação. O diabo entrou no dinheiro, né? Embora que o dinheiro, ele faz parte do programa de Deus, né? O dinheiro faz parte do programa de Deus. Porque no templo do Senhor tinha a arca, né? Para recolher oferta, chamado gasofilácio e tudo mais. Tudo envolve o dinheiro, né? Aí Tiago vem e diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas pessoas citam esse versículo errado, diz assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então tem ali a diferença, né? Mas ele é necessário, sem ele não se faz nada, né? Até para nascer e para ser sepultado. Então, que nós possamos ter sabedoria para lidar com ele e que nós nunca venhamos negligenciar a nosso servir a Deus por causa do dinheiro. Então, que nós possamos, com sabedoria, Deus nos ajudar cada dia em tudo, que nós possamos viver para Ele, porque esta é a última hora. O profeta disse que nós não precisamos ser estranhos, virar um pássaro raro. Não, eu não vou comprar mais nada, não vou fazer mais nada, porque o mundo vai acabar o ano que vem. Não vai acabar porque o terremoto, não sei o que e tal, né? Ele disse: viva, né? Como se ele viesse daqui a 10 anos, né? Ou mais, mas com a vida preparada como se ele viesse amanhã. Amém. Né? Porque nós temos futuro, nós pensamos no futuro, né? Ele, se tiver que estudar, estude, se tiver que fazer uma casa, faça, se tiver que construir uma igreja, constrói, mas com a vida espiritual preparada para ser arrebatado em qualquer momento, né? Louvado seja o Senhor. Então, quem sabe na outra semana nós vamos reunir, né, os irmãos para nós ver, traçar um cronograma, que sabe nós também
construir o nosso salão, né? Deixar de pagar aluguel e ficar na mão dos outros, sendo humilhado, me dá tanto, senão eu quero um salão e isso e aquilo, né? E essas coisas mais, e esse tipo de pressão que tudo existe no aluguel, né? E assim, se Deus nos der graça, nós possamos fazer o melhor para Deus. O Brando fala na mensagem Dia das Mães, ele fala assim que nós devemos pensar nos nossos filhos. Diz assim, podemos construir uma melhor igreja pensando neles, em eles terem um lugar para adorar, para servir a Deus. E a igreja que não cuida da juventude, das crianças, e não pensar neles, ela não tem futuro, porque o futuro é a geração que vai vindo, né? Geração que vai vindo. Então nós também temos em mente, né? Nós temos um programa também de um culto para os jovens, os adolescentes, e nós possamos trabalhar nisso, né? E daí, se tiver alguma irmã também que se dispunha a ter a escolinha para as crianças também, eles aprender algumas coisas, né? Algumas explicações, que às vezes eles não compreendem durante o culto, né? Às vezes uma linguagem mais detalhada com eles, né? E a Gravações A Voz de Deus mandou para mim uma caixa de livrinhos, né? Um desenho cristão sobre a mensagem do profeta, a vida do profeta e algumas coisas, e nós vamos trazer para distribuir também para eles, né? Para que eles possam ver, pintar, né? E assim vai conhecendo as histórias do profeta, da vida do profeta, e muitas coisas passaram na vida dele, né? Amém. Graças a Deus. Então nós vamos estudar a palavra nesta noite. Nós vamos ler na carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 7. 2 aos Coríntios, capítulo 7. Está também a neta da irmã Teresa, né? Como é o seu nome? A Isabelle, né? A Isabelle também veio com a irmã Teresa hoje no culto, né? Graças a Deus. 2 aos Coríntios, capítulo 7. E nós estudamos no domingo passado. Quem lembra mesmo como é que era o assunto do domingo passado? O amor de Deus. O amor de Deus, né? O caráter projetando o amor, né? Por causa do caráter de Deus, ele projetou amor. Deus prometeu e ele cumpre a palavra dele. Amém. Ele cumpre a palavra dele. Então, esse é o caráter de Deus, ele é imutável, né? Ele faz tudo para cumprir aquilo que ele prometeu, né? 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque se em alguma coisa me gloriarei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Mas como vos dissemos tudo como verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como os recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de que em tudo poder confiar em vós. Amém? Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Creio, Senhor.
tudo é possível. Creio, Senhor. Querido Pai Celestial, aqui está a tua palavra. Tua palavra é a verdade. Por amor à verdade, nós estamos aqui, Senhor. Neste lugar simples e tão humilde, nessa esquina, Pai, e não há nenhuma atração aqui a não ser a palavra. Nós viemos, Senhor, porque nós somos compungidos em nossos corações para servir ao Senhor mais uma vez, para adorar, para ouvir a palavra, para que a nossa vida possa melhorar como cidadão, como cristão, como filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos tudo diante de Ti nesta hora, para que o Senhor venha partir o pão da vida, partir a palavra para nós, ó Pai, alimentar o nosso coração, Senhor, com esse pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E mais uma vez, Senhor, mesmo na simplicidade, Senhor, Tu possa falar aos corações, Tu possa sarar as feridas, Pai, Tu possa passar, ó Deus, entre nós, Senhor, como um bisturi de um cirurgião, para tirar toda a mácula, Senhor, que houver, Senhor, escondida dentro de nós, e a palavra possa desfazer tudo que impede o nosso crescimento espiritual, a nossa vida espiritual melhorar, ó Pai, em Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiando, ó Pai eterno, que a Tua palavra não voltará vazia, mas ela cumprirá o efeito e o propósito para o qual ela foi enviada. Assim nós te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então nós lemos aqui a palavra, né, em segundo aos Coríntios, né, 7, né, 14, 15. E Deus, Ele falando através de Paulo, que Ele queria confiar no seu povo, né? Confiar na sua igreja, no seu povo. No livro também de 2 Crônicas, capítulo 7 também, de 2 Crônicas, nós podemos ler aqui a palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11, quando Deus aparece a Salomão, pela segunda vez, e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Né? Então Deus estava fazendo uma promessa: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, porque há muita gente que ora, mas não se converte, né? E se converter, né? E se eles se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, né? E ele sararia a terra, né? Sararia a terra.
Em Provérbios capítulo 28, no versículo 13, uma escritura bem conhecida de nós, né, de todos nós, né? Essa escritura diz para nós que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Amém. E nós sempre que viemos à casa de Deus, nós viemos sempre para encontrar misericórdia. Amém. Porque todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus. Amém. No livro do profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque Deus, pelo direito de Deus, Ele poderia nos matar por qualquer erro. Porque não tem pecadinho, pecadão diante de Deus. Tudo é pecado. Tudo é desobediência. Né? Então, é claro que tem pecados mais horríveis do que outros, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 4, 5, ele diz isso. Né? Então, nós queremos alcançar misericórdia diante de Deus. Por isso nós chegamos na igreja, nós oramos a Deus, nós confessamos e dizemos: Senhor, eu falhei, eu errei, que o Senhor me perdoa, o Senhor me abençoa no culto, na palavra, fala comigo através dos cânticos, através da palavra, porque Deus, de qualquer maneira, Ele vai falar ao seu coração, seja nos cânticos ou na palavra. Né? Assim como o velho Gabi não se convertia, pregava um sermão, cantava e não se convertia, Deus teve que usar o pôr do sol para falar com o coração dele. Deus tem suas maneiras. Deus fala de diversas maneiras. Deus pode usar um velho, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um de meia idade. Deus usa diversas maneiras para falar, né? Para falar. Então, nós vemos que nós gostaríamos de estudar nessa oportunidade sobre o arrependimento, e um arrependimento genuíno. Porque há um arrependimento que não é genuíno, né? Porque quando ele é genuíno, ele tem essas coisas que diz aqui em Crônicas, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa, tem que humilhar. E humilhar é pagar um preço, é passar vergonha, é pagar um preço. Porque há pessoas que erram, todos nós erramos, mas nem todos estão dispostos a pagar o preço. Há pessoas que querem salvação, mas elas não querem pagar o preço de levar um apelido de crente, né? Levar um apelido de quadrado, as mulheres, as moças levar apelidos feios, os jovens levar certos apelidos na escola, né? Porque não tem namoradinho, não fica lá beijando com as meninas e coisas mais. Então nós levamos um nome feio às vezes, porque Jesus também levou, foi chamado de Beelzebul, de tudo que é tipo de nome, de malfeitor, por ele ser quem ele era. E agora a Bíblia diz que se você for afrontado, xingado, e você for desprezado, por você ser quem você é, por causa do Evangelho, a Bíblia diz: levanta a tua cabeça e olha para cima, porque teu galardão está próximo. Agora, se nós formos zombados, nós somos criticados, xingados, por ser crente, dizer que é crente, cristão, e for crente, mas não for cristão, aí está mal. E toda vez que eu for criticado, se eu for criticado por um ímpio, principalmente pelo ímpio, e se eu olhar e examinar aquilo e eu estiver errado, eu fico com vergonha, mas eu até agradeço. Porque é uma oportunidade de eu acertar o meu erro. E assim deve ser todos nós. Agora, se o ímpio criticar e ele não tem razão, e ele apenas quer arrumar uma afronta contra o crente, ele vai acertar com Deus. Né? Acertar com Deus. Então, quando nós permanecemos, nos paramos pela palavra, nós sabemos que nós vamos ter oposição. Mombrana, ele disse: se você nunca quiser ser criticado, você nunca faça nada. E ele disse assim: se for para você não fazer nada, se for, Mombrana disse um dia para Billy Paul, porque Billy Paul gostava de dormir até 10 horas, 10h30, por aí, e ele dizia assim: Paul, isso não serve, isso é uma vida de vagabundo, Mombrana dizia.
Isso é uma vida de vagabundo. O Mombrano levantava às 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. E ele disse, isso não serve. Ele disse, pô, se um dia for para você ser um vagabundo, seja um vagabundo de verdade. Né? Então, que nós sejamos cristãos de verdade. Amém. Genuínos. Genuínos. Veja, por quê? O profeta vai nos dizer aqui nas mensagens que nós vamos ler, porque tudo que é genuíno, aquilo é louvável diante de Deus, que é genuíno. E até mesmo as pessoas do mal, elas fazem coisas genuínas, genuinamente erradas. Porque existe o astrólogo, o astrólogo, né? Como é que diz o nome? Tem outro nome, né? Astrólogo, que prevê o futuro pelos astros, né? Tem o tarô, tem a cartomante que joga carta. O tarô acho que é umas pedras lá, uns negócios lá, né? E tem o médium. Então você vê esses camaradas que ficam ali lendo horóscopo, não sei o que, lendo mão. O Mombrano mesmo diz assim, ó, 90% daquilo são charlatões. Mas eles existe um médium verdadeiro, que é o verdadeiro médium. Embora ele é um servo do diabo, mas ele é um médium verdadeiro. Ele, pelos poderes do mal, ele tem contato com o mundo invisível e fala coisas que é verdade. Que é verdade. Veja. Mas, no entanto, ele é um servo do diabo. Porque isto é uma imitação do dom genuíno de Deus, que manifestou-se no profeta desta era, que era aquele dom de revelar os segredos do coração, sem nenhuma margem de erro. Porque um dom genuíno, verdadeiro, ele é sem a margem de erro. Mas o Mombrano disse que também no meio religioso, ia se manifestar nos últimos dias também, dons parecidos com aquele original, mas com uma margem de erro. Então, se tem uma margem de erro, não é mais original. Veja. Então Deus, Ele ama aquilo que é genuíno. E mesmo que se nós errarmos feiamente, mas se houver um arrependimento genuíno, Deus está disposto a perdoar, Deus se agrada do nosso arrependimento, Deus se agrada da nossa conduta, né? Da nossa conduta quando nós nos arrependemos genuinamente, né? Na mensagem à invasão dos Estados Unidos, parágrafo 82, o profeta diz assim: e eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, rudes. Mas as pessoas querem um ministro delicado, assim, ó, não mexe no meu erro não, hein? Não mexe no meu probleminha. Mombrano diz assim, ó, rude, talvez sem muita instrução, porém que traga as pessoas até o altar e ali agonizem. Não com uma alegria, rindo e estourando chiclete. Mombrano diz que aqui ele não fala nessa mensagem, ele menciona estourando chiclete. Que se tem uma coisa nojenta, o profeta sempre achou, é uma pessoa mascando chiclete. Não. Daí ele pensa assim, aquela bola. Que coisa feia, o profeta disse, coisa mais horrível. As pessoas entravam na reunião do profeta e sentavam lá e ficavam mascando chiclete. E o Mombrano pregando sobre cura divina, e a pessoa mascando chiclete, mascando chiclete. Depois entrava na fila de oração, o profeta dizia, e elas pensavam que ia receber alguma coisa ainda, mascando chiclete. Então o profeta diz, não com alegria, rindo e estourando o chiclete, e colocar o nome deles num papel, porém, irmão, um antigo clamor e morte, até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém. E eu lhe digo, nós temos, levante suas mãos e os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim, isso está bem, irmão, porém isso não espere o pecado, diz o Mombrano. Diz assim, o pregador faz uma chamada, diz assim, irmão, quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão. As pessoas levam a mão e diz, isso não espere o pecado.
você tem que se arrepender primeiro, se corrigir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. Vamos para dizer por que às vezes nós não recebemos? Porque nós não ficamos suficiente no altar clamando. E eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores e para cima e para baixo nas estradas, clamando e falando com os seus vizinhos. Isso eram os cristãos daquele dia, falando sobre as coisas do Senhor. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa, faltando os cultos, vem quando quer, quando dá certo. E ficamos em casa e nunca dizemos uma palavra sobre isto. Despreocupados com quanto que nós simplesmente pertencemos à igreja e está bem. Não, eu pertenço, agora eu frequento a igreja. Vamos dizer, não é isso. Tem que ir mais uma coisa mais profunda. Entrar nessas quatro paredes ou dentro de uma igreja não é o suficiente. Examine, pois isso não terá valor no juízo. Não, Senhor, não terá. Ele diz, né? Então, ele continua. Deixa eu seguir minha anotação aqui, para mim não perder o raciocínio, né? Então, ele diz, nós temos que ir um pouco mais adiante, no altar. Clamar a Deus. Clamar a Deus. Parágrafo 93, ele diz, não fique nervoso comigo, diz o profeta. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você e eu desejo pregar como se esse fosse o último sermão que eu alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem moribundo pregando a homens moribundos. O que o profeta quer dizer isso? Que ele também precisava dessa graça, dessa misericórdia e dessa salvação. Todos nós estamos dependendo disso. Amém. E ele diz, eu sou, e eu sou. Minha luz está se apagando, e cada dia a sua também está. E nós somos mortais, moribundos, e nós temos que encarar o Deus vivo algum dia desses, e seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isso. Sinceros com o que nós estamos fazendo. Sincero com o que nós estamos servindo ao Senhor. Estamos indo na igreja a adorar. Amém. Viemos na igreja para cultuar a Deus. Você é o culto, você é parte do culto. Nós viemos com a nossa roupa, e o culto começa lá na sua casa. Quando você pega o pente para pentear o cabelo, você está penteando para ir adorar a Deus. Amém. Quando você está vestindo uma roupa, você está vestindo aquela roupa para adorar a Deus. Adorar aquele que criou os céus e a terra, aquele que te deu vida, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz do Calvário, quando era nós que deveríamos morrer lá pendurado. Nós viemos adorar, e Deus quer ser adorado. Por isso que o profeta fala da importância de frequentar o culto à igreja. A importância disso, porque é adorar em companheirismo. Glória a Deus. Então ele continua seguindo dizendo aqui, e ele diz, né, que não era, e ele diz tem que ter uma sinceridade sobre isso. Não, eu acho que eu vou alcançar, não, você tem que estar convicto. Aí você assim, mas eu não estou sentindo, eu sinto alguma coisa errada comigo. Não é por sentimento, diz o profeta, e nem por vista. Nós não somos guiados por sentimento e nem por vista. Quando as pessoas tentaram ser guiadas assim, elas se deram mal. Moisés enviou 12 espias para espiar a terra da promessa. Chegaram lá, eles viram a terra, viram os frutos da terra, eles viram que a terra era boa, que manava leite e mel, a terra realmente produzia, e pegaram um cacho de uva, que tiveram que 2 homens para carregar o cacho de uva, amarraram ele no meio de uma vara, um pegou aqui, outro no meio, outro na frente, outro atrás, e o cacho de uva no meio, para carregar o cacho de uva de tão grande que era. Eu penso que esse cacho de uva era o tamanho de um cacho de banana, então. E tinha que ser 2 homens para carregar. E eles viram que a terra era boa, eles viram que a pastagem tinha animais bonitos, eles viram as parreiras, eles viram as oliveiras, eles viram as figueiras, eles viram o trigo na terra, eles viram tudo. Só que teve 10 daqueles 12 que eles não viram só aquilo, eles viram, todos eles viram todas as coisas.
Mas 10 daqueles voltaram e disseram assim, olha, nós vimos a terra realmente é boa. Ser crente é bom. Não, eu sei que ser crente é bom mesmo, porque fulano de tal tinha uma vida tudo errada, virou crente, ó, mudou de vida, parou de beber, olha, e mudou a vida. Mas aí a pessoa fica com medo de entrar e fala assim, como aqueles 10 assim, ó, olha, a terra realmente é boa, mas nós vimos lá os gigantes. As lanças deles, ó, mexe, davam uns 3 metros de comprimento. E nós vimos lá gigantes. As cidades eram tudo muradas. E os portões da cidade tinham uns ferrolhos, que é difícil derrubar aqueles ferrolhos daquela cidade. Glória a Deus. Então 10 voltaram, mesmo com o fruto da terra, olhando para as dificuldades. Mas Josué e Caleb, naquela hora, eles pararam ali diante deles e disse para eles ficarem quietos e gritou para a multidão, diz assim, olha, a terra que nós passamos a espiar realmente é uma terra boa que manda leite e mel. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra que manda leite e mel. Ah, mas como que eu vou agradar a Deus? Não fazendo coisa que a Bíblia não pede para hoje. Mas nós temos que fazer o que a Bíblia pede para hoje. Porque há muita gente, muitas religiões e denominações querendo agradar a Deus, guardando o sábado e nem guarda como está na Bíblia. Né? Tem gente que quer agradar a Deus, nós vamos colocar um véuzinho na cabeça das irmãs para orar, porque não pode orar com a cabeça descoberta. Gente que quer agradar a Deus acendendo vela, pagando penitência, subindo escadaria de joelho, pagando os votos para a gruta, para não sei para onde. Tem gente que quer agradar a Deus de todo jeito, mas Deus enviou um profeta com uma mensagem para mostrar realmente o que é agradar a Deus nesse dia. Essa é a mensagem da hora, o caminho provido por Deus. Primeira coisa, se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aí já começa agradando a Deus aí. Depois vem a Santa Ceia Apostólica, correta, com pomasmo, vinho puro, a cerimônia do lava-pés. Começa agradando a Deus por aí, pelos rudimentos. E aí vem as outras ordenanças e vamos agradando a Deus. E agradar a Deus é vestir como os apóstolos diziam que as mulheres devem vestir. Agradar a Deus é os homens vestir como cristão, como a Bíblia ensina que devem vestir. Agradar a Deus é nós viver uma vida na presença do Senhor cada dia, para Ele nos aperfeiçoando. Quando nós errar, nós se humilhar, Senhor, eu errei contra Ti. Isso é agradar a Deus, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado. Aí Deus confirma os passos. Parágrafo 96. E como que esse grande homem desceu ali sobre a emoção, e ele se uniu com os mornos, com o fronteiriço, e pensou que ele estava fazendo algo grande, e pensou que Deus estava a abençoá-lo. E não compreendendo que naquele exato momento, um grupinho de Judá que em cima desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel, que povo poderoso nós seremos? Aí está você. Essa é a minha linha de engano. Essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer o anticristo. Simplesmente tão certo quanto eu estou parado nisto. Nós uniremos nossos esforços. Porque existe uma união, a união de Deus, mas é em torno da palavra. Amém. Não é por causa da política. As igrejas estão se unindo por causa da política, para eleger presidente, para eleger deputado, senador. Elas estão unindo para alcançar favores do Congresso Nacional. Para isso que as igrejas evangélicas estão se unindo. Não é por causa do evangelho, da palavra. Então essa é a união do anticristo. Mas a união de Deus com o seu povo, ela é uma união invisível. Amém. É uma união invisível. Veja, então ele diz, e nós não podemos fazer isso. Como pode dois andarem juntos, exceto que estejam de acordo? E esses Estados Unidos fazendo o mesmo, a mesma experiência e o mesmo engano, quando se uniram com a Rússia lá na guerra, e nos unimos com a Rússia, e agora vem o que nós temos? Não vem?
eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos, nossas bombas atômicas e tudo mais, e colocado lá para explodir em nós. A mesma coisa segue no espiritual. Se você se aliar com o inimigo, com o diabo, ou com o incrédulo, e você vai começar a contar coisas da sua vida para o incrédulo vai gravar tudo as suas falhas, e quando você menos esperar, ele joga na sua cara. Você, isso aí que você faz, você é crente? Por isso que nós temos que ter uma separação total da incredulidade. Uma separação total da incredulidade. Veja, a Bíblia diz, né, que os pássaros da mesma plumagem, eles voam juntos. Então nós voamos nas alturas celestiais como águia. Nós não voamos rasteiro, nós não voamos nem como falcão, nós voamos como águia acima. Porque nós temos olhos espirituais que Deus nos deu. Porque essa mensagem nos elevou mais alto. Ela está nos elevando mais alto. Ela está abrindo nossos olhos para os eventos modernos que são esclarecidos pela profecia. Que nesse dia que nós estamos vivendo, o desenrolar da história, o movimento ecumênico que está se armando, se caminhando para trazer a imagem erigida para a besta. E não é a vacina do Covid que vai injetar um plasma aí que tem um chip dentro. Engano, besteira. Como as pessoas falam besteira. Como esses religiosos falam besteira. Vai colocar um chip na mão e não sei. Olha, e sabe que o chip é uma coisa boa? Porque se você se perder, se alguém sequestrar e você tiver o chip vai emitir um sinal para o satélite achando que você estiver. Os ricaços desse mundo já usam o chip. Mas o chip é a marca da besta, é para controlar não sei o quê. E acaso você não é controlado pelo seu CPF? Vai no banco fazer qualquer coisa, se você não dá o CPF, você consegue alguma coisa. Já está assim. Você chega no supermercado, aí a pessoa fala assim, quer colocar o CPF? Não, para você ter desconto, você tem que colocar o CPF. Já está assim, já está. As coisas vão acontecendo de uma maneira que as pessoas não percebem. Tudo está sendo controlado. E veja que as pessoas pensavam, os denominacionais sempre disseram que a besta ia vir um bicho ruim aí, uma aparência estranha, com um carimbo para carimbar na testa das pessoas. Mentira disso. Quem que ia deixar receber um carimbo na testa uma pessoa sensata? É nada. Então veja, ele já está marcando há muito tempo. Há muito tempo, que é ou na testa ou na mão. Na testa é o quê? O entendimento da pessoa. É verdade. O entendimento. Ou na mão. Não, eu concordo. Eu concordo. Concorda por causa das vantagens. Então, veja. O mundo, nós já estamos sendo controlados. Todos já estão sendo controlados. Né? Ninguém está mais escondido. Se você tem um celular, a operadora sabe onde você andou, onde você foi, onde você está, onde é que você passou, sabe tudo. Né? O celular aqui pode contar aqui, ó, se o mês passado eu fui em tal lugar, ele sabe certinho o tanto que andou de carro, tantos minutos dirigindo, parou em tal lugar, dá o nome do lugar, do estabelecimento, daí dirigiu por mais tanto tempo, parou de novo, ficou tanto tempo parado em tal lugar e foi até tal lugar. Dá tudo certinho no celular. Fala certinho onde a pessoa passa. Daí precisa de um bicho vir lá e colocar um carimbo e coisa? Não, é um controle. A marca da besta é um controle para não comprar e nem vender quem não concordar. Não chegou o momento ainda desse bloqueio. Mas vai chegar um momento. Gombrana fala na mensagem, o resumo das eras. Ele diz assim que a marca da besta é o trinitarianismo e etc. Quer dizer que tem mais coisas. Né? Então, começa pelo trinitarianismo. Por quê? Porque haverá uma união das igrejas que concordará com a doutrina. Porque a doutrina, a suposta doutrina da Santíssima Trindade, ela foi formulada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Veja, ela não veio da Bíblia.
Foi algo que foi pensado e estabelecido lá em um concílio. Então mudaram-se a forma de batizar e a forma de crer em Deus, que Deus é três. Porque isso é uma crença politeísta. Politeísta, poli quer dizer mais que um, politeísta. Que isso já havia lá na Babilônia, isso já teve no antigo egípcio, aquele Deus com a cabeça e com a barba parecendo um cacho de uvas. Não, ele é um Deus, mas é cheio de essência, parece um cacho de uva grudado um monte em um só. Aí aquilo foi quando os egípcios foram conquistados, aquilo foi levado para a Grécia, da Grécia veio para Roma. Veio para Roma e Roma colocou aquilo para fora, para o mundo. E o Branham disse que isso foi um dos maiores trunfos do diabo. Foi dividir Deus em três e dar para as pessoas. Nem ele não crê nisso, porque ele sabe que Deus não é três. E deu para as pessoas e as pessoas creram. E por elas crerem numa mentira, elas serão condenadas. Ah, mas Deus ele tolera. Deus tolera? Deus tolerou os erros de Abraão, mas nunca perdoou a doutrina falsa de Balaão. Deus perdoou Abraão, mas não perdoou Balaão. Então, nós vemos que nós vivemos em um dia que Deus tem enviado uma mensagem para nos tirar de todo engano religioso. Para nos fazer caminhar na original palavra de Deus. Amém. Veja, eu vou ler aqui no meu celular, porque as minhas mensagens estão um pouco numa caixa, um pouco em outra, e a gente vai procurar e às vezes não encontra tudo, né? Na mensagem em Hebreus 6, segunda parte, né? Hebreus capítulo 6, segunda parte, no parágrafo 227, 227, o profeta diz assim: então, Deus ele quer algo genuíno, por isso que ele nos veio trazer de volta a palavra original, algo genuíno. Então, nosso arrependimento ele deve ser genuíno, né? Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 227. E recorde, se você não procurar o acerto quando fizer algo errado, sendo um cristão, Deus te advertirá. E então, se você não tomar a advertência, Ele te tirará da terra. É isto que Ele tem feito. Então, quando nós lemos no dia da ceia, quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, e na noite que ele foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim, né? E semelhantemente tomou o pão e partiu e disse, né, e tal. Aí ele vai dizendo: e por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mombran diz que esses que dormem, Mombran, são mortes prematuras. Pessoas que morrem antes do tempo. Por elas não obedecerem a Deus como deveria. E todavia elas têm uma predestinação para serem salvas. E se Deus não puder lidar com elas e segurar elas no caminho, Deus as mata. Então, algumas denominações ficam escandalizadas quando nós falamos na predestinação. Ah, mas então Deus predestinou a pessoa para morrer disso, morrer daquilo outro. Não, tem pessoas que antecipam o destino. Tem pessoas que antecipam o destino, né? Mas nada acontece na face dessa terra sem a permissão de Deus. Amém. A Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão e o consentimento dele. E o Mombran conta aquela história do Jim e daquele pregador que ele queria ir na África com o Mombran tinha voltado da África, ele falou: um dia eu quero ir na África e tal. E ele ficou desgostoso com alguma coisa. O Mombran não fala o que aconteceu na vida dele, mas ele falou assim: eu não sirvo mais ao Senhor.
O irmão Branham disse assim, mas o que é isso que o senhor disse, irmão Ramsey? Disse, não, eu não sirvo mais ao Senhor. O irmão Branham tentou persuadir ele falou assim, ó, irmão Branham, não fale comigo sobre esse assunto. Você já viu pessoas que não querem ouvir você falar de Deus para elas? E elas já foram crentes e elas não querem mais ouvir de Deus. E ele tinha uma carteirinha de pregador. O irmão Branham disse que ele correu lá por uma quadra de basquete e ele foi correndo assim e pulou e jogou aquela carteirinha na cesta de basquete. E disse assim, eu não preciso mais disso. E o irmão Branham tentou advertir ele, disse ao irmão Branham, poupe-me e não me fala sobre esse assunto. Nós não sabemos o que aconteceu na vida daquele pregador. Quem sabe apareceu outra mulher na vida dele que atrapalhou a fé dele. Quem sabe era família ou era filho, alguma coisa. Ele disse, eu não sirvo mais ao Senhor. E disse que ele tinha um guincho, ele tinha um ferro velho, ele tinha um guincho. E ele tinha um caminhão do guincho. E ele tinha um rapaz moreno que era um empregado dele. E o rapaz estava... Ele disse, no domingo, ele disse assim, ó, Jim, você vai polir as rodas do caminhão. E o Jim disse assim, não, senhor Ramsey, eu vou na igreja no culto. Ele disse, não, você tem que polir. Não, eu vou na igreja. E aí, ele foi para a igreja, quando ele voltou, e o irmão Ramsey fez o Jim comprar aí no mercado e comprar uma caixa de cerveja para ele beber. O irmão Branham disse que quando o Jim voltou da igreja, o Ramsey tinha tomado um porre com aquela cerveja. E dali ele ficou doente e ele morreu. O irmão Branham disse, por quê? Porque se Deus não conseguiu trazer ele em obediência, Deus teve que tirá-lo da terra. Então Deus, ele está nos chamando a um arrependimento genuíno com Ele. Nós erramos, nós falhamos, mas desde que nós sejamos sinceros com Deus. Sinceros com Deus. É isso que Ele quer de nós. E você recorda da Bíblia, veja a igreja de Corinto, e eles disse acerca de sua posição em Cristo, porém ele os advertiu sobre o que iria acontecer, e eles se corrigiram e acertaram com Deus. E às vezes nós queremos ver um Deus revelando segredo na igreja, revelando isso, o Senhor manda dizer, o Senhor manda aquilo outro, o Senhor me mostrou no sonho, o Senhor manda falar isso, o Senhor manda aquilo outro. Quando Deus está requerendo de nós um arrependimento genuíno. O irmão Branham diz que é desde o púlpito até o porão da igreja. E nós queremos ter esse arrependimento genuíno para alcançar esse favor com Deus. Veja, e isso não é para vos desanimar, para nos desanimar. É para nos fazer mais firme em Cristo. Mais firme em Cristo. Né? Louvado seja o Senhor. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. Na mensagem, Ele cuida. E você? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? Você já tinha visto esse título dessa mensagem? O irmão Branham pregou. Ele cuida. E você? Deus cuida de você. Mas você cuida da sua condição. Você cuida para você não ir para o caminho do erro. Você fugir da aparência do mal. Então você tem que cuidar também. Né? Veja, na mensagem Ele cuida e você, parágrafo 61, o profeta diz assim, parágrafo 60, ele diz, ele estava falando aqui sobre as igrejas pentecostais e tudo mais, e aquilo mesmo se tornou no Pentecostes nas igrejas, isso tem entrado no estado pentecostal, e eles estão sempre prometendo algo mais e nunca chegam a isto. É sempre cada companheiro tem uma sensação diferente, e sendo escriturístico ou não, eles estão prometendo algo que nunca chega a isto. E até que parece que isso chega a um lugar onde ali não parece haver nenhuma sinceridade. É o que as igrejas têm se tornado. Mas Deus tem uma mensagem que nos leva de volta ao original. Amém. Tem que haver uma sinceridade em nós. Amém. Se é errado, diz assim, eu errei. Isso é ser sincero. Né?
Então ele diz, e o povo não chega naquele verdadeiro âmago da sinceridade, isso perdeu. A própria palavra inglesa, sinceridade, tem perdido seu valor para o povo. Ou pela maneira do povo de viver, isso perdeu sua sinceridade para eles. Agora, eles não parecem compreender, né? Por quê? Esses dias eu vi um videozinho de um rapaz, ele gravou um vídeo que tombou uma carreta carregada de carne num lugar, parece que foi no Nordeste. E aí tinha lá 4 ou 5 policiais e tinha mais ou menos umas 300 pessoas, tudo em volta, mas doido para saquear aquela carga de carne. E os policiais estavam ali, enquanto estava de dia eles conseguiram segurar, mas só escureceu, o povo deu volta pelo mato assim, passou na ribanceira e ó, de caixa aqui no ombro aqui, ó. Aí foram entrevistar o capitão lá, o rapaz da polícia lá, né? Não sei se era sargento ou era tenente. Daí ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, pois é, essa é a condição do povo. O povo fica aí gritando que os políticos é corrupto, que o senador é corrupto, que o STF é corrupto, que não sei quem é corrupto, quando o próprio povo que está dizendo que os outros é corrupto, eles é corrupto. Nós em 5 não ia poder com 350. Nós tivemos que deixar eles roubar, nós podíamos nos matar aqui. Então ele diz assim, o povo é corrupto, porque não era deles. O dono da carga disse que não era para levar. E eles levaram assim mesmo. Sabe mais, tombou aí, o cara que era dono disse, é rico, mas não era deles. Então veja, a corrupção, ela começa das pequenas coisas. A corrupção começa das pequenas coisas, né? Veja, a pessoa vai num lugar e ela pega uma caneta para escrever e ela leva a caneta embora. Era uma caneta, mas levou embora. Levou embora uma caneta. Começa do pouco e vai no mais. Meu pai sempre dizia para nós assim, ó, vocês nunca roubem R$1, porque quem roubar R$1 tem coragem de roubar 100, e quem rouba 100 rouba 1000. Tudo começa do pouco. Qualquer pessoa que se desviar da igreja e o primeiro cigarro que ela for fumar, ela vai pensar 3 ou 4 vezes. Porque vai vir na mente, é errado fazer isso, é errado fazer isso, é errado fazer isso. Porque vai vir sempre o que é certo na mente da pessoa. Será que é certo fazer isso? Mas as pessoas ignoram. Porque todos nós temos uma alma dentro de nós, que ela funciona como uma campainha. Já não deu uma sensação em você quando vai fazer algo que aquilo não foi correto, e aquele sentimento de peso, aquela coisa, vamos dizer, aquilo é a alma clamando. É ela clamando. Então, no Brana, ele está nos chamando para essa sinceridade. Ter essa sinceridade. Então, parágrafo 61, ele diz, mesmo para nossas confissões, agora eu quero que vocês, pessoas que estão vindo, ou aqui e segurar, ou na fita, eu quero que você ouça atentamente agora, por um momento, esta citação. A não ser que você esteja profundamente sincero. Se você esteja profundamente sincero. E você não pode ser sincero até que você seja positivamente compreendido. Se você está presumindo, ou conjecturando, ou na esperança, presumir quer dizer avançar sem autoridade. Conjecturar é dizer assim, ó, eu acho que assim pode dar certo, talvez tá, eu vou fazer assim, mas se não der, né, é conjecturar. Ou da esperança, então ali não pode haver um meio de sinceridade que Deus requer. Deus quer uma sinceridade, que você diga a Deus no seu coração, que você crê naquilo que Deus tem prometido. Ah, mas eu não estou sentindo, mas você crê porque é pela fé, não é pelo sentimento. Porque se fosse o sentimento, quando você vai ler, mas dá aquele sentimento, lê um pouco daquela preguiça. Então nós temos que vencer o sentimento. Porque esse sentimento, o irmão Brando diz que eles são dados a nós para ter em contato com esse mundo natural que nós vemos. Então ele diz, isso é fé.
Não é um espero que sim. Ah, espero que sim. Ah, espero que eu fui perdoado. Não é fé. Eu creio que eu fui perdoado por Deus. Porque você entrou pelas bases da palavra. Você teve um arrependimento genuíno. Isto pode ser certo. Isso tem que ser absolutamente amém. Amém quer dizer assim seja. E é o seu fundamental. É seu. O seu absoluto. É a coisa na qual você está atado. Você tem vindo ao seu fundamental aquilo. É a verdade e não há nada a não ser verdade, e isso deve ser assim. E então você vê isso em sua mente, e então você tem que se aproximar disto com toda a sua vida, alma, corpo, que está em você, simplesmente vender tudo completamente por isso. Quando você vê o que é correto, você tem que agarrar naquilo. Você tem que fazer tudo, de corpo, alma e espírito. Diz assim, minha vida é para Deus, meu corpo é para Deus, minha alma é para Deus, meu espírito é para Deus. Tudo é para Deus. Você entrega tudo para Deus. E Ele prometeu nos guiar nos nossos passos. E como Jesus bondosamente nos ensinou do homem comprando pérolas, e ele encontrou aquele de grande preço, e ele vendeu todas as suas outras para obtê-la. Então, quando você vê que tem algo que é verdadeiro, que é genuíno, que é a salvação, que é a palavra de Deus, que essa mensagem da hora é o caminho provido por Deus, você deixa tudo demais para agarrar isso, porque isso é uma questão de vida eterna. Amém. Então ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela pérola. E essa significava tudo para ele. E quando você acha o fundamental de Deus, a sua palavra, uma promessa sobre certa coisa, você deve saber primeiro que isto é a palavra de Deus, que a coisa que você está vendo ser feita é Deus. E ali não há nenhum talvez, isso pode ser, isso parece, isso poderá ser. Isto é Deus. E então, quando você chega àquele ponto, então esta é a pérola de grande preço. Você deve se afastar de qualquer coisa, de qualquer pessoa que lhe diz contrário a isto. Você não deve olhar no que o homem tem realizado. Você deve olhar no que Deus tem dito e no que Ele prometeu e vê-lo fazer isto, e então aí está o seu fundamental bem aí. E então tudo que você é, tudo que você era, tudo que você espera ser, deve ser colocado sobre isso exatamente como isto foi morte e vida para você naquele momento. E eu penso que uma das coisas que segura nosso povo de ser curado é a falta de confissão. É a falta de confissão, é a falta de uma confissão sincera. Agora, por exemplo, isto pode soar um pouco ruim, mas eu não quero dizer isso dessa maneira. Mas olhando para minha esposa sentada aqui, e se eu saísse por aí hoje e colocasse meus braços ao redor de uma outra mulher e fizesse amor com ela, e eu saberia então, depois que eu fizesse aquilo, que eu estava errado, muito errado. E agora, naturalmente, o meu Consolador não me deixaria fazer aquilo. Bem, mas eu quero dizer, se acontecesse que fizesse isso ou qualquer coisa parecida. E então eu sei que a primeira coisa era dizer para minha esposa, antes que eu pudesse dizer para Deus, perdoa-me. O que o Mombrana quer dizer isso? Ele usou um exemplo a dizer, porque há pessoas que erram contra outra e pedem perdão para Deus. Senhor, tu me perdoa, quando tem que ir na pessoa que você ofendeu, que deve pedir perdão. Então ele diz, porque eu pequei contra ela. Se você vem ao altar e recorda que você tem uma dívida, vai e acerta aquilo primeiro, antes de você oferecer a sua dádiva. E então eu tenho que chegar para ela, e eu creio que a confissão também é indireita. Não é uma verdadeira confissão a não ser isto, né? Falando sobre confissão, não estou dizendo que aqui ninguém está nessa condição, né? É um exemplo que o Mombrana estava usando. Mas aí vem um outro detalhe. Talvez você não confesse as suas coisas para a pessoa certa. Talvez você toma um atalho. Você pode estar passando uma luta interior muito difícil, mas você não fala para o pastor, mas você conta para um irmão.
que não tem ministério, e não tem ministério para colocar aquilo debaixo do sangue. Você arrumou dois problemas. Você já tinha esse antes e você arruma outro. Por quê? Porque ele vai ouvir aquilo e ainda ele vai espalhar e ele vai segurar aquilo contra você. Você fez dois erros agora. Vocês têm dois erros seguidos, né? Então, a Bíblia diz em Oséias, diz assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então nós queremos conhecer o que é correto. Nós queremos conhecer a via correta para chegar em Deus. Nós queremos conhecer a via certa para nós alcançar favor com Deus. Nós queremos esse caminho da sinceridade. O caminho da sinceridade que endireita tudo o que aconteceu errado. Então, esse é o caminho caminho do arrependimento e do arrependimento genuíno, da confissão e do arrependimento genuíno. No parágrafo 78, o profeta diz assim: e você toma uma pessoa que diz, eu sou um crente, eu creio, deixe a luz do evangelho os atingir, irmãos. Eles tomam isto agora mesmo, e eles mostrarão resultados, certamente. Você não verá mais aquele homem em salões de sinuca, você não o verá por aí com um cigarro em sua mão, você não o verá bebendo. Oh não, você não o verá flertando com outras mulheres, e nem olhando para elas, mirando, porque o diabo soltou elas agora, seminuas, com uns shortzinhos desse tamanho na rua. O homem diz, cristãos, virem os seus olhos, vire o seu rosto, diz o profeta. Vire o seu rosto. Ele diz, não, mas deixa eu mostrar um detalhe aqui. Porque a Bíblia diz assim, no Velho Testamento, quando pegasse um homem e uma mulher num ato de adultério e tivesse duas testemunhas, os dois morriam apedrejados. Mas Jesus diz assim, mas olha que diziam os antigos, né? Que não cobiçarás, né? Não cometerás adultério. Ele diz assim, aquele que atentar hoje para uma mulher e cobiçá-la, cometeu adultério em seu coração. Aí as pessoas, eu conheço várias pessoas que eles gostam de debochar de crente, e eu tenho um conhecido meu, que tem uma loja aqui na Carlos Gomes, e a gente tá lá e ele fala, passou lá, olha lá, passou lá, e foi para ver se a gente olhava, e quando a gente olhava, ele falou assim, eu sabia que você estava olhando. Ele disse, você pecou. Eu falei, eu vou te explicar o que é pecar, quando passa uma mulher mal vestida, o que é pecar. Mombrano disse que o pecar é quando você não tem como não ver na rua. Mas o Mombrano diz assim, é quando aquilo vier na mente e no seu coração desejar aquilo e você na sua mente intentar assim, planejar assim, eu podia marcar um encontro assim, e podia acontecer isso assim. O Mombrano diz, ali, mesmo se acontecer, o Mombrano diz que isso foi a cobiça, que é pecado. Só de ver não é o pecado ainda, mas quando desceu e planejou na mente, aí é o pecado. Senão nós não podíamos nem viver mais no mundo, porque está aí solta por aí por tudo, né? E que Deus guarde nossos olhos, né? Não importa o tanto que elas joguem suas carnes femininas diante dele, dizendo agora, quando um cristão, quando ele renuncia tudo, o profeta diz assim, não importa quanto joguem suas carnes femininas diante deles, ele virará sua cabeça em direção aos céus e em direção a Cristo. Amém. O que é isso? Isso mostra que o remédio fez efeito. Isso mostra que o remédio fez efeito. E se isso não fizer efeito, você diz, bem, eu sei que tomei isso. Bem, então, onde está você? Você está morrendo. Você mostra, estou olhando para você como um diagnosticado, diagnosticando o seu caso pela Bíblia, que você ainda continua em pecado. E o salário do pecado é a morte. E não pense que isso tem que ser feito mais claro, bem? As suas próprias ações provam que você não tomou aquilo. Você pensa que tomou, amém? Você pode ter sido todo sincero fazendo isso, mas você não fez.
Pois se você tivesse feito, Deus prometeu que isto faria efeito em você. E o velho pecado permanece ali, a velha natureza de Adão ainda permanece ali, e a velha incredulidade. Mesmo você tentando fazer você mesmo diante do seu companheiro, dizendo, bem, eu sou um crente. Ó, glória a Deus, sim, eu sou um crente. Mas ver você isto não te ajudou. Quando a pessoa não consegue virar o rosto, não consegue se livrar daquilo, não é? Então o profeta diz, quando nós tomamos o remédio, a palavra de Deus. O Brando andava com um crucifixo pendurado no retrovisorzinho lá do para-brisa do carro, e ele dizia assim, quando aparecesse uma mulher mal vestida na rua, ele olhava para aquela cruz e ele se lembrava mais rápido de Jesus. Numa rua de cruz morreu meu Salvador para livrar-me dessas coisas. Né? Então, veja, o profeta continua falando aqui nesta mensagem, muitas coisas aqui, mas na mensagem desesperos. Então, tudo isso leva o crente a ficar em desespero. Nós ficamos em desespero porque nós queremos estar certo com Deus. Nossa alma precisa estar certo com Deus. Então nós entramos em desespero. E o Mombrana fala nessa mensagem, desespero, que quando realmente você está em desespero, você não quer ser o que você ainda é. O Mombrana diz, ali Deus aparece em cena. Parágrafo 121 da mensagem, desespero. O profeta diz assim, e agora vocês cristãos, nesta noite, vocês estão cumprindo o dever, tratando de seguir a liderança do Espírito Santo. E um câncer o apanha, uma morte apanha, um câncer, tuberculose, seja o que for, no cumprimento do dever, você tem o mesmo direito que Pedro teve. Senhor, mas eu sou crente, como é que aconteceu isso comigo? Você pode pensar assim. Não é porque você é crente, você está servindo a Deus, você está no dever de um cristão, que nunca vai acontecer nada errado dentro. Que não vai vir nenhuma enfermidade te incomodar, que não vai vir nada. E ele diz, você tem o mesmo direito que Pedro teve. Qual que foi o direito de Pedro? Mombrana cita a ocasião que Pedro viu Jesus andando sobre as águas e ele quis também andar sobre as águas. Mas Jesus disse para Pedro, olha Pedro, se tu não duvidar, tu consegue fazer. Ele foi, deu uns passos, andou um pouco, daqui a pouco ele duvidou. Quando ele duvidou, começou a afogar. Mas ele não deixou assim afogar e, não, já que eu estou morrendo mesmo, eu não consigo, não. Ele gritou para Jesus, Senhor, apressa-te, salva-me, porque senão eu vou perecer. Assim é o cristão. Se ele errar, ele não fica prostrado. E ele já grita para Jesus, Senhor, socorre-me, senão eu vou perecer. Ele diz, salva-me, ou perecerei. E em desespero ele clamou, e uma mão o alcançou e o pegou. E você tem a mesma coisa. Porém ele gritou, salva-me, Senhor. E ele ouviu meu clamor desesperado. Das águas me tirou, agora salvo sou. Estão vendo? É isto quando você clama. Talvez esta mulher, mãe, seja o que fosse para ela, um filhinho, um neto, um sobrinho, o que quer que fosse, clamou em desespero, Deus ouviu. E então encontramos que ao afundar, Deus o ouviu. No cumprimento do dever, ele começou a afundar. Ele falhou. Não importa se você falha, aquilo não tem nada a ver com isso. Todos nós falhamos. Somos falhos para começar. Porém, temos alguém de pé, agora com uma mão forte, que tem poder, quem pode nos alcançar e nos tirar da água. Se você tem cometido um engano, alguma mulher tem cometido um engano, algum homem cometeu um engano, algum garoto ou garota cometeu um engano, não afunde, grite em desespero, Senhor, salva-me ou perecerei. Desespere-se acerca disso, Deus o ouvirá. Ele sempre ouve uma alma desesperada. Isto é o que estou tentando lhes dizer. Louvado seja Deus. Ainda na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta fala sobre a irmã Nelly. A irmã Nelly, bem no começo do ministério do Mombrana, ele ainda era solteiro, e ele pregando o evangelho, ele pregava nas ruas, nas esquinas. E se converteu uma moça chamada Nelly Sanders. Ela era uma bailarina num salão, e ela se converteu ao evangelho. Mas ela arrumou outro trabalho
E um certo dia ela estava passando na frente daquele salão onde ela dançava. E ela escutou a música e ela falou assim, agora está na hora da dança. E ela falou assim, ela pensou assim, ela disse assim, eu vou entrar ali e vou pregar esse Jesus que eu recebi, essa felicidade que eu tenho, vou pregar esse Jesus para eles. Vou pregar para o meu companheiro de dança, que eu dançava com ele, era meu par. Vou entrar ali, eu vou só um pouquinho pregar para ele e vou ganhar ele para Jesus. Irmã Brana disse que ela entrou ali, ela estava do lado de fora pensando isso, e a próxima coisa que ela pôde lembrar que estava acontecendo com ela, ela estava dentro do salão dançando nos braços daquele bailarino que era seu companheiro. E naquilo ela caiu em si, ela disse, Senhor, meu Deus, eu estou perdida, eu cometi um pecado, eu fui batizada, eu sou uma crente, eu cometi um pecado. E ela saiu dali correndo e foi procurar o irmão Brana. Quando ela chegou na casa do irmão Brana, estava um tio do irmão Brana deitado num sofá-cama, que era um sofá de dia, de noite eles dobravam ele, viravam uma cama e dormiu o irmão Brana e esse tio nesse sofá-cama. E ele estava bêbado. E quando ela entrou ali desesperada, e ela disse, Billy, eu estou perdida, eu cometi um erro, porque eu agora sou uma crente, eu fui lá e eu dancei com aquele rapaz, e eu tentei, porque ela foi no terreno do diabo. Como é que nós vamos vencer o diabo no terreno do diabo? A menos que Deus mandar nós fazer alguma coisa, que ele diretamente viu uma ordem. Senão nós não podemos ir no terreno do diabo, porque ele no terreno do diabo ele tem vantagem. E então, irmã Brana disse, não, querida, vamos conversar aqui. Ela disse, ora por mim, que tem um demônio na minha vida, um demônio entrou na minha vida lá naquele salão. E irmã disse, ajoelha aí que nós vamos orar. E quando começou a orar, colocou a mão na cabeça dela, saiu um grande morcegão, uma capa tudo esfarrapada, assim, saiu aquele morcego, veio para o lado do irmão Brana. O irmão Brana era um novo convertido, não tinha muita experiência com essas coisas. E ele gritou, meu Deus, tenha misericórdia. E o tio dele, que estava deitado ao vento daquele deitado naquele sofá-cama, ficou desesperado, pulou de cima e entrou, saiu correndo para o outro quarto, e aquele morcego entrou debaixo daquele sofá-cama. E eles pegaram, reviraram aquele sofá para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e não acharam mais nada. Porque ela pegou um demônio, porque ela voltou num lugar que não era para ela ir. E então, quando nós somos sinceros com Deus, nós prometemos a Deus que nós abandonamos o mundo, que nós abandonamos as coisas erradas, nós não devemos voltar a elas. Nós não devemos voltar a elas. Nós podemos cometer engano, mas nós temos que ser sinceros com Deus. E não tentar escondê-las de Deus. Dizer, Senhor, eu necessito de Ti. Eu estou arrependido. Eu preciso da Tua misericórdia. E nós ter um arrependimento genuíno. No próximo domingo nós temos a Santa Ceia. Que nós possamos tomar com o coração genuinamente arrependido. Nenhum de nós éramos dignos, mas pela sua misericórdia, nós cremos na sua dignidade. E assim nós viemos perante o Senhor, nós lutamos um mês inteiro, desviando do mal, desviando da maldade, rejeitando as ofertas do inimigo. Nós caminhamos pela fé, passamos por tempestades, mas terminando o mês, para chegar no primeiro domingo do mês, nós viemos na fila da comunhão para mostrar para Satanás que nós somos vencedores. Não pela nossa força, mas por Jesus Cristo que nos deu graça. Que Ele nos ajude, amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Com os olhos fechados nesta hora, você vai pedir a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, para que Deus te ajude, Deus nos ajude a caminhar, que nós sejamos sinceros, que haja arrependimentos genuínos na igreja do Deus vivo, no coração do povo de Deus. Aleluia! Deus eterno de misericórdia, eis-nos aqui, Senhor. Estamos em tuas mãos, ó Pai. Necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. Senhor Deus poderoso, ajuda-nos a prosseguir, ó Pai. Olhar somente a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor manifesta sobre nós nesta hora, meu Deus. Dá-nos um arrependimento genuíno, meu Pai. Meu Deus de misericórdia. Pai Santo, Deus poderoso, aqui está o povo, meu Pai, que tem sido comprado pelo sangue vertido na cruz. Povo que tem se arrependido dos seus pecados. Povo que tem tomado a Jesus Cristo em seus corações. Que tem sido batizado no Teu nome, Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós cremos, Senhor, naquele altar de misericórdia. Nós cremos no sacrifício sangrento de Jesus. Nós cremos, Pai, que é nesta noite, Senhor, tem sangue no propiciatório. Aleluia! Meu Deus de misericórdia, nos arrependemos de nossos erros, de nossas palavras que às vezes falamos que não eram corretas, Pai. Nos arrependemos, Senhor, dos falatórios que não são corretos, meu Pai. Nos arrependemos dos nossos feitos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Usa de misericórdia, Jesus. Ó Deus eterno de misericórdia, se alguma coisa, Pai, que impede desse irmão, dessa irmã receber o batismo do Espírito Santo, nesta hora, Pai, tira, Senhor, pelo Teu poder. Manifesta-te, ó Deus poderoso. Limpa, Senhor, com Teu fogo abrasador. Aleluia. Ó Santo Espírito de Deus. Se você está querendo, se você está lutando, tem lutado para receber o batismo do Espírito Santo, clame a Ele nesta hora. Levante sua mão para Deus, diga: Senhor, eu quero o Teu Espírito Santo, eu quero o Teu Espírito Santo, Senhor. Clame a Ele nesta hora. Aleluia. Ó Santo Deus de misericórdia. Pai, nesta hora, Senhor, tira toda dúvida da nossa mente, Pai. Meu Deus, nós não queremos viver com a dúvida se nós somos salvos, se somos eleitos, se estamos vencendo. Mas, Senhor, tenhamos fé, Senhor, em Tua palavra, porque não caminhamos pelo sentimento, mas caminhamos por fé. Olhamos para o invisível como Abraão, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Passa nesta hora, Senhor, com Teu fogo abrasador, ó Pai. Purifica-nos por completo, ó Deus, da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Purifica cada alma, cada coração, Senhor, cada olhar, meu Pai, pela Tua misericórdia. Que não haja enfermidade nesta hora, que resista o poder do Espírito Santo. Nesta hora receba a Tua cura, a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus eterno e poderoso Pai, ó Deus de misericórdia, nesta noite, Senhor, nós tomamos posse da vitória. Nós não queremos viver como derrotados, mas como filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Que essa dor de cabeça agora desapareça pelo poder de Deus. Toda enfermidade, toda obra contrária do inimigo agora caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus de misericórdia, tenha misericórdia de nós, Senhor. Usa de graça mais uma vez, meu Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos nas Tuas mãos, ó Pai de bondade.
Meu Deus eterno, aqui está o teu povo, Senhor, que crê no sacrifício da cruz, que crê na tua misericórdia, Pai. Nós fazemos nesta noite um concerto contigo, Senhor, um concerto contigo, meu Pai, para que o teu Senhor use de compaixão, meu Deus. Permita-nos prosseguir um pouco mais. Ó Senhor, que nossos erros e falhas sejam lançados no mar do esquecimento. Ó Deus, que nós possamos sentir de hoje em diante essa mudança em nossa vida, Pai. Um crescimento espiritual, um elevar mais alto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Limpa-nos de toda negligência, Pai. Sejamos cristãos mais compromissados com a verdade, com compromisso, Pai, com a palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos tudo diante de Ti nesta hora, Pai. Meu Deus, aqui está o Teu povo, Senhor. Povo simples, humilde, mas que recebe, Senhor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Pai. Que nós possamos aprofundar no amor de Deus, aprofundar, Senhor, na Tua graça, meu Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos estar preparados para tomar a comunhão no próximo domingo, Senhor. Possa nos ajudar, ó Pai, e que nesta semana, Senhor, nós possamos ver o mover de Deus, o agir de Deus, Senhor trazendo almas ao altar, Senhor trazendo vidas ao arrependimento, Senhor trazendo pecadores ao arrependimento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa, meu Pai, operar com poder de restauração. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo diante de Ti, ó Pai. E que, Senhor, o Senhor nos leva para casa sob o Teu manto de misericórdia. Que a Tua graça seja conosco. E o Senhor nos livra de todo mal, ó Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, é que nós rogamos a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Olha, um pouquinho. Pedro estava afundando e ele disse: Senhor, socorre-me, senão eu vou perecer. E Jesus estendeu as mãos para Pedro. Quando Jesus estendeu a sua mão, está estendida nesta noite. Agarre-se na mão dele. Diga: Senhor, não deixa eu perecer. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. Aleluia, ó Deus tremendo e poderoso.
mãos para mim, estendeu as mãos para você. Não deixe a tua mente te condenar. Não deixe os pensamentos te condenar. Não deixe que o inimigo coloque coisa em sua mente. Mas creia de todo o seu coração. Você está debaixo do sangue. Você está debaixo do sacrifício. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Porque você tem se arrependido. Você tem confessado na presença de Deus. Você tem clamado ao Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Louvado seja Deus! Glorificado seja o nome do Senhor! Louvado seja Deus! Cumprimenta seu irmão e diga: meu irmão, eu quero te ver lá no céu. Diga para seu irmão: irmão, eu quero te ver lá no céu. Amém? Diga para sua irmã: eu quero te ver no céu. Aleluia! Louvado seja Deus! Quero te ver no céu, meu irmão. Eu quero te ver no céu. Aleluia! Louvado seja Deus! Que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhe hoje e até que Ele venha. Que Deus seja com cada um dos seus filhos. Que Deus restaure sempre a sua fé e leve essa bênção no seu coração. Amém? Louvado seja Deus! Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Amém?